Desde amanhã nós estamos nos lembrando do Deus que é criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, governa todas as coisas segundo o seu bom propósito. Continuamos celebrando esse aspecto de Deus na obra da criação e governo de todas as coisas, e como vimos de manhã, Ele governa inclusive os nossos pecados, né? Deus, Ele é Senhor também dos nossos pecados, nada fica fora do governo do nosso Deus. Nesse momento vamos abrir a palavra de Deus e vamos ter paciência com a leitura do capítulo 4 e 5 de Juízes. Nós vamos ler esses dois capítulos. A pregação vai focar mais no capítulo 4, mas nós vamos usar o capítulo 5 para trazer mais informações para a exposição no capítulo 4. O capítulo 4, o capítulo 4 e 5, eles estão relacionados. Está contando a mesma vitória de Israel sobre Jabim e o seu general Sísera. Mas o capítulo 4 foca na narrativa dos fatos, é a narrativa histórica, enquanto que o capítulo 5 é uma poesia. O capítulo 5 conta essa vitória na forma de poesia e nos fornece também alguns detalhes históricos que nós não vemos no capítulo 4 e também nos dá certas interpretações teológicas do capítulo 4. Então, a combinação do capítulo 5 com o capítulo 4 é bem importante. Então, vamos fazer a leitura desses capítulos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé.
Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos da terra, Arosete e Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse mais: ponte à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filhos de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvis, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilam diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança, entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falais dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer do seu lar. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora. Segui Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto de seus navios? Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã e Tanak, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata.
Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoais a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram ao socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipe lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem, para Cícera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nos ajuda e nos abençoa para que essa leitura bíblica, exposta ao teu povo por meio da pregação e compreendida pela obra do Espírito Santo, possa ter um efeito poderoso na vida de cada irmão e irmã, que eles possam ser animados por essa pregação da tua palavra, para avançar contra os inimigos, contra os seus pecados, corajosamente, confiando no Senhor, mas que reconheçam que a glória pertence ao Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos à conhecida passagem de Débora. Passagem bem conhecida e bem usada também, especialmente para defender um papel mais ativo das mulheres no meio das igrejas cristãs. Então, esse capítulo 4 e 5, eles juntos, eles servem muito mais do que para nos informar como a igreja deve ser governada, mas sobre o Deus poderoso que por meio da igreja destrói o poder dos nossos inimigos e aniquila a força dos nossos pecados. Isso que nós veremos nessa pregação. Então, e o tema que sai desse capítulo é nessa direção: Deus usa meios para salvar o seu povo, mas a glória pela salvação é do Senhor. A gente lembra que esse tema é resumido em Jonas capítulo 2, versículo 8, né? Nós veremos durante a pregação, basicamente, a necessidade permanente que o povo de Deus tem de um Salvador, e veremos isso em mais um ciclo de apostasia que marca o início desse capítulo 4, e veremos os meios que Deus usa para salvar o seu povo. Esses meios são diversos, mas o Salvador é um só, é Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então vamos ver nesses primeiros versículos, os versículos 1 a 3 desse capítulo 4, que mais uma vez Israel estava caindo na idolatria
depois da morte de Eude, conforme nós lemos aqui, mas também conforme nós vimos no final do capítulo 3, né? E também no capítulo 5 de Juízes, no Cântico de Débora, no versículo 6, diz que nos tempos de Eude e de Sangar, lembre-se que Eude e Sangar foi, na pregação passada a gente viu que um sucede ao outro na ordem, mas não necessariamente no tempo, porque às vezes eles estão julgando Israel ao mesmo tempo em diferentes regiões. A gente viu que Eude libertou Israel por causa de um ataque que vinha de Moabe, isso é, do Oriente, enquanto que Sangar libertou Israel da opressão dos filisteus, que está lá no Ocidente, às margens do mar Mediterrâneo. Então, nessa época aqui, com a morte desses homens, ou talvez no finalzinho do período deles, Israel está de novo caindo em apostasia, como a gente viu lá no capítulo 1. Morria o juiz, Israel de novo abandonava o Senhor. Então esse ciclo é repetitivo, está sempre voltando aqui no livro de Juízes. E como parte dessa estrutura desse ciclo, depois que Israel se apostata e cai em idolatria, Deus então levanta uma nação para punir Israel, para castigar Israel, e Deus faz isso. Versículo 2: por 20 anos Deus usa Jabim para oprimir Israel, e Jabim está no centro de Canaã. Então veja que os primeiros reis, primeiros povos que Deus usou para castigar Israel estavam mais fora, né? Veio lá da Mesopotâmia, lá de Moabe, lá dos filisteus, lá no cantinho lá do Mediterrâneo, mas agora esse rei estava no meio de Canaã. Isso mostra que, apesar da investida de Israel, especialmente no centro de Canaã, Israel tolerou que esse rei continuasse lá. E agora está sofrendo na mão dele. Deus está usando esse rei que foi tolerado por Israel no meio deles, e agora Deus usa Jabim para punir a Israel. Então, e Jabim tinha um braço muito forte, que era um exército com 900 carros de ferro. É mais ou menos o que a gente está vendo entre Rússia e Ucrânia. É uma desproporção. Então é um exército muito poderoso contra um exército que ia lutar com espada. Isso é o que a gente está vendo. Por isso Jabim realmente exerceu uma opressão muito ferrenha sobre Israel durante esses 20 anos. E então no versículo 3, Israel, se vendo em aperto, levanta a voz e clama ao Senhor, pedindo por socorro. Isso faz parte do ciclo que a gente está vendo em cada nova apostasia de Israel, né? Israel abandona o Senhor, faz o que é mal, Deus levanta uma nação para castigar Israel está sofrendo, se arrepende, clama ao Senhor por libertação. Mas aí agora tem uma coisinha diferente, porque normalmente o que a gente encontra nesse ponto em quase todas as narrativas é que Deus levantou então um homem para libertar Israel, e aí menciona o nome desse juiz. Mas o que nós lemos a partir de agora é uma coisa completamente diferente, foge completamente a essa estrutura. Porque aqui no capítulo 4, Deus não levanta um homem para libertar Israel, como acontece nas outras narrativas. A gente já viu Otniel, a gente viu Eude, a gente viu Sangar, a gente vai ver Gideão, a gente vai ver Sansão e outros. Não, aqui Deus não levanta um homem para libertar a nação. Deus levanta 3 pessoas, sendo que 2 dessas pessoas eram mulheres. Isso rompe completamente com essa estrutura que a gente está vendo no livro de Juízes. Isso já deve realmente chamar a nossa atenção, que não é uma coisa ordinária aqui. Não é um texto para nós usarmos ordinariamente para tentar a partir dele estabelecer o papel da mulher na igreja. No final eu vou voltar para falar um pouco mais sobre isso. Então Deus, a cada nova narrativa de libertação, nós estamos vendo coisas especiais, todas elas, né? Todas elas têm alguma coisa de especial. Lembre-se que Eude ousadamente vai lá dentro do palácio do gorducho lá, para enfiar um punhal na barriga dele, lá dentro de Moabe, lá no palácio.
Depois Sangar, a gente viu que ele com uma vara de tanger boi matou 600 filisteus. Então Deus está sempre mostrando que há elementos especiais sobrenaturais que mostram a soberania de Deus por trás desses acontecimentos. E aqui também, não apenas os eventos sobrenaturais, mas o próprio fato de que Deus não está levantando um homem, mas ele levanta 3 pessoas, sendo 2 delas mulheres, para então por meio deles levar Israel a mais uma vitória sobre os seus inimigos. Então o restante do capítulo, versículo 4 até o final, mostra como Deus realmente está usando vários meios para levar Israel à libertação, mas o fato é que o Deus é um só, o Salvador é um só, e todos esses meios empregados aqui estão apontando para o nosso único Salvador, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, versículos 4 e 5, Deus levantou Débora. Note que Débora ela é juíza, ela está julgando Israel. Nós vimos isso no versículo 4, julgava Israel naquele tempo. Mas ela, diferentemente dos outros casos, ela não está julgando Israel porque ela havia liderado Israel numa batalha, como geralmente acontecia, e depois da batalha então ficar julgando Israel. Não. O texto mostra que ela era mulher profetisa, nós lemos aqui. Ela também era uma juíza, julgava a Israel, e também ela era uma conselheira de Israel. Israel vinha para ouvir os conselhos dela. Interessante porque mais adiante, no capítulo 5, quando Débora está cantando, ela mesmo diz que no versículo 7, ela diz que se levantou, Débora, me levantei por mãe em Israel. Então, de fato, no momento em que Israel estava sofrendo a aflição debaixo da opressão de Jabim, Débora era como uma mãe cuidando do povo, aliviando o sofrimento do povo. Ela não liderou o povo para uma libertação, mas ela estava ajudando o povo naquele momento tão difícil que Israel estava passando. Então, naquele momento, também podemos perceber que algumas coisas não estavam funcionando em Israel, né? Então, ela estava funcionando como profetisa, ou seja, ela estava revelando qual era a vontade de Deus. Então, o Urim e Tumim dos sacerdotes não estava funcionando, hein? Ela também estava julgando Israel. Isso quer dizer que o trabalho dos anciãos nas portas das cidades, que eram os responsáveis por julgar as causas no meio do povo, também não estava funcionando bem. E até no capítulo 5, tem uma indicação de que ela está chamando esses homens, que eram responsáveis pela liderança de Israel, a fazer alguma coisa. Em vários versículos aqui, mas olhe, por exemplo, o versículo 10 do capítulo 5 do Cântico. Vós os que cavalgais jumentas brancas e que vos assentai em juízo e que andai pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças, a prol de suas aldeias em Israel. Então, ela parece que está chamando esses homens a exercerem a sua função, a realmente agirem como os julgadores, como anciãos do povo. Isso provavelmente aconteceu quando o povo procurou, aqui no versículo, no final do versículo 5, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Na minha tradução mesmo eu não botei subiam, mas botei subiram. É uma subida específica. O povo de Israel está indo a ela especificamente para perguntar a ela o que vai fazer agora em relação a Jabim. E aí imediatamente ela manda chamar Baraque. Então, embora o povo tinha assim, o costume de buscá-la para pedir conselhos, mas aqui é bem específico. Aqui realmente o povo está buscando ela para pedir conselho de como proceder em relação a Jabim. Então ela manda, o capítulo 6, versículo 6, ela manda
chamar Baraque. Então, provavelmente é nesse momento que esses versículos do capítulo 5 se encaixam, um momento em que ela está estimulando os anciãos de Israel e os príncipes de Israel a saírem no meio do povo e convocarem o povo a se levantarem para pelejar contra Sísera em primeiro lugar, mas para se libertar do domínio de Jabim. Então Débora já vinha exercendo um papel muito importante no meio do povo de Israel. Em segundo lugar, Deus também levantou Baraque. Versículos 8 a 16, mais especificamente, nós vemos a descrição de Baraque como aquele que deveria liderar a guerra de libertação contra Jabim. E a própria Débora, pelo que o texto mostra aqui no versículo 6 a 8, a própria Débora havia já anteriormente, como profetisa que era, ela já havia revelado a Baraque que ele era o homem que deveria se levantar para liderar o povo nessa conquista. Veja os versículos 6 a 8, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante dos exércitos de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei ali em tuas mãos. Então, ela já tinha revelado a palavra de Deus a Baraque, que ele deveria liderar, mas até aquele momento ele realmente estava meio que se acovardando, relutando. O versículo 9 aqui tem uma grande discussão de tradução aqui. Alguns não estão traduzindo as cláusulas aqui como se essas cláusulas dessem a entender que Débora está censurando Baraque. Então há uma certa discussão aqui, mas o fato e é muito claro, que ele não, até agora, ele não havia assumido a sua posição conforme a palavra do Senhor. Ele não havia realmente assumido a sua posição de liderança e conduzido Israel para essa batalha. Não havia feito. Agora, infelizmente, essa fraqueza não era só a fraqueza de Baraque, essa fraqueza era a marca da nação de Israel naquele momento. Então a presença de uma mulher liderando o povo realmente já aponta para isso, mas certos detalhes aqui deixam claro que realmente a nação de Israel naquele momento estava numa covardia tão grande que aqueles que deveriam fazer o seu serviço não estavam fazendo. Como eu já mencionei, os juízes que deveriam estar julgando não estavam. Os sacerdotes que deveriam estar invocando a vontade de Deus por meio do Urim e Tumim não estavam funcionando. E isso estava sendo suprido por Débora. Mas mais, nem o exército se via na rua. Veja o versículo 8 do capítulo 5. Escolheram-se deuses novos, e então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Cadê os homens? Cadê aqueles que deveriam liderar? Cadê aqueles que deveriam estar com a lança e escudo na mão para proteger as mulheres, para proteger os pequenos, para proteger Israel? Sumiram todos. Não tinha juízes, não tinha sacerdotes. Quer dizer, não é que não tinha, não exerciam as suas funções. E os soldados não exerciam a sua. Então, realmente era uma situação terrível que Israel está passando. Em muitas passagens, a gente não tem tanta informação como estava realmente o estado de espírito do povo no momento da opressão. Geralmente os textos são muito resumidos. Aqui realmente a gente tem descortinado para nós o que está realmente acontecendo. O povo, por exemplo, o estado de espírito da nação inteira, assim como seus líderes, era realmente um estado deplorável, de medo, de fraqueza. Ninguém tinha ânimo para fazer nada. Volte aos versículos 6 a 8 do capítulo 5 do Cântico de Débora.
Nos dias de Sangá, filho de Anate, e nos dias de Jael, cessaram as caravanas. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Esse repousaram aqui, quase ficou deserta mesmo, tá? Até que Débora me levantei por mãe em Israel. Então veja que as cidades mais afastadas, aquelas aldeiazinhas, as pequenas aldeias que ficavam mais expostas ao ataque, foram abandonadas, correram todo mundo e vieram todo mundo mais para dentro de Canaã, onde supostamente estariam mais protegidos. O comércio não estava funcionando, as caravanas que iam e vinham negociando, parou tudo, estavam seguindo por outros caminhos. Então o povo realmente estava sofrendo o inferno. Da liderança ao povo, Israel estava desarmado, não tinha quem liderasse. Então Baraque é só mais um. Baraque é só mais um covarde, mais um medroso, mais um que está fugindo de cumprir a sua responsabilidade. E aí, contrastando com isso, Débora mostra não apenas capacidade de julgamento, mostra que ela tem a palavra de Deus, estava usando ela para revelar a palavra do Senhor. Ela corajosamente diz para Baraque: eu vou com você, rapaz. Veja, aquilo que deveria ser visto nos homens, estava sendo visto naquela mulher. Ela realmente, sem sombra de dúvida, exerce um papel importantíssimo aqui. Mas veja também a importância da pregação, hein? Débora está convocando os príncipes a saírem no meio de Israel. Vai e convoca os homens, vai e convoca os 10.000 dessas tribos. E a gente vai ver que outras tribos se recusaram a participar, mas dessas que foram, então esses 10.000 homens se animaram com a notícia de que Débora iria à guerra, que Baraque assumiu a sua posição de liderança, e ele fez isso animado pela pregação de Débora, pela palavra que Débora realmente deu como ânimo aqui. Veja no versículo 14: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte, e 10.000 homens após ele. Agora veja que essas palavras realmente parece que penetraram no coração desse homem com um poder arrasador mesmo, e agora ele corajosamente está avançando. Então Baraque volta para a sua cidade depois de consultar Débora. E Débora vai acompanhando ele, volta para a cidade de Quedes, reúne os 10.000 homens de Zebulon e Naftali, sobem ao Monte Tabor exatamente como Deus havia ordenado, e agora estão prontos para descer o ribeiro de Quizon para pelejar contra o poderoso exército de Sísera. Lá no capítulo 5, os versículos 13 a 18, nos fornecem em detalhes quais foram as tribos que, quando convocadas a pelejar contra Jabim, aceitaram, e quais as tribos que recusaram. Veja os versículos 13 a 18 mais uma vez. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Isso é o efeito da mensagem que animou esses homens agora a se juntarem a ela e a Baraque. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também dos príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Agora veja, entre as facções de Rúben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rúben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por
por que se deteve junto aos navios? Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Lembre-se que essas três nações aqui não estão indo. Cada um está ficando no seu cantinho, na sua comodidade, né? Conforme o texto diz aqui. Rubem ficou lá ouvindo as musiquinhas lá de flauta, que provavelmente era um costume local lá. Rubem está nas margens do Jordão para o Oriente. É uma daquelas 2,5 tribos que ficou da além do Jordão, né? E isso é Rubem. Dan está lá no outro extremo, na beira do mar Mediterrâneo, do outro lado, bem pertinho desse local onde vai acontecer a batalha, viu? Dan e Azé ficam bem próximos, ficam já no mar Mediterrâneo, facilmente acessariam o ribeiro de Quizon para se juntar a seus irmãos nessa batalha, mas preferiram ficar lá na beira do mar, como o próprio texto ironicamente fala aqui. Porque ficasse Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios, aos seus negócios. Azé se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Preferiu do que ir à batalha para pelejar junto com seus irmãos. Mas vejam que Zebulon, versículo 18, é povo que se expôs à morte, como também Naftali, as tribos que estavam realmente ao custo da sua própria vida, saindo à batalha para pelejar junto com seus irmãos. Então, os meus irmãos não pelejam sozinhos, estou junto com eles, o que deve na hora da alegria da comunhão, mas também na hora da batalha. Irmão que é irmão tem que estar junto, não é? Quando Cícera, então, comandante do exército de Jabim, soube que Baraque estava lá em cima do Monte Tabor. O Monte Tabor é um monte estrategicamente localizado no centro de Canaã. Esse ribeiro de Quizon, se você olhar no mapa, ele desemboca lá no mar Mediterrâneo. Então, do Mediterrâneo ele vai entrando, ele passa à margem de outro monte bem conhecido, e depois ele segue mais adiante, bem próximo do Monte Tabor. Então, a região central de Canaã era totalmente elevada, era monte, era região alta. E então o Monte Tabor era um monte que dava justamente para a descida desse vale do ribeiro de Quizon, onde Cícera morava e onde ele tinha o exército dele, porque o exército dele era fundamentalmente baseado nos carros de ferro, hein? No seu conjunto de 900 carros de ferro. E os carros de ferro não funcionam nas montanhas, funciona no plano. Então ele estava no vale, no ribeiro de Quizon, e um exército poderoso, quase que indestrutível, humanamente falando. Humanamente falando, realmente era muito difícil para Israel, com sua espada, combater um exército deles, né? Então, conforme Deus já havia dito lá, por meio da profetisa Débora, que eles deveriam descer do Tabor para o ribeiro Quizon, porque Deus ia reunir Cícera e seu exército num lugar só, para que ali realmente Deus pudesse dar a vitória completa a Israel. Isso está acontecendo. Os versículos 12 e 13, que vê que versículos, desculpa, desculpa, eu estava no capítulo 5, por isso que eu estava procurando aqui, não estava achando. Versículo 12 e 13, então Cícera desce. Uma descrição dessa batalha aparece lá no versículo 19 do capítulo 5, que diz assim: vieram reis e pelejaram reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo da guerra. E por que não levaram despojo da guerra? Porque eles mesmos se tornaram despojos para Israel. Então, Cícera provavelmente recebe apoio de uma aliança de reinos aqui em torno do ribeiro de Quizon. Ele não estava sozinho com o seu exército, vários reis se coligam com ele, informação que a gente tem aqui no Cântico de Débora, que não aparece lá no capítulo 4.
Essa região aqui, você vê o nome Megido aqui, talvez você... Megido é bem familiar para a gente, né? O Vale do Armagedon, né? Armagedon é Monte do Megido, Monte de Megido. Esse vale é um vale realmente de batalhas. Muitas batalhas foram travadas aqui, essas e muitas outras, e esse vale foi tomado como um símbolo das batalhas e das vitórias de Israel contra os inimigos. Por isso que a gente vai também ver nas profecias e em Apocalipse sobre as batalhas que acontecem nesse vale. A maioria das vezes tomada figuradamente, tirado dessa figura de lugar de batalha. Depois que Cícera reúne a sua tropa e reúne o seu arsenal de carros de ferro, estão todos lá no ribeiro de Quizon e sobem ao encontro de Israel. O texto é muito rápido, não descreve como foi essa batalha, o quanto sangrenta foi, os versículos 14 a 16, só registra brevemente. Versículo 15 e 16, e o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos, porque tinha reinos conjugados com ele, eram vários exércitos, até Haruzete e Ragoim, ou seja, até onde lá em cima ele morava, hein? A casa onde estava no alto lá do ribeiro onde Cícera morava. Então ele perseguiu todo o ribeiro até a casa de Cícera, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Vamos ver, uma batalha que seria humanamente impossível para Israel vencer, o texto relata numa simplicidade incrível. Simplesmente Israel foi lá e passou a fio de espada todo o exército com toda a força de seus carros de ferro. Agora, o texto nos dá uma informaçãozinha aqui do o surpreendente dessa facilidade de Israel ganhar essa guerra. Porque de fato, esse rei, ele ousadamente, ele estava oprimindo Israel dentro de Israel mesmo. Assim, foi um camarada ousado, ele se confiava demais no exército que tinha. Tanto é que lá no início, no versículo 2 e 3, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razó. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Haruzete e Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. A força da opressão vinha realmente desse poderio militar que ele tinha. Mas se você olhar o versículo 14 começa dizendo o quê? Versículo 15, melhor dizendo. Então, o Senhor derrotou Cícera, né? O Senhor derrotou Cícera. Então, quem está pelejando aqui é o Senhor. O Senhor está usando o exército de Israel, usando Baraque como o general desse exército para pelejar, mas é o Senhor que está por trás. No capítulo 5, nós encontramos mais informação de como Deus estava por trás dessa batalha. Comece olhando o capítulo 5, versículo 4 e 5. No cântico de Débora, ela diz: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor. O Sinai, que talvez seja uma lembrança do que já aconteceu lá na época do Sinai. Então observe que Deus está vindo para batalhar essa batalha de Israel. E lá mais adiante, versículo 20 a 22, veja a descrição. É claro que aqui não devemos tomar isso literalmente, é
É uma descrição poética, mas é uma descrição poética que nos ensina teologicamente o que estava acontecendo por trás dessa batalha. Versículo 20: desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos, os cascos dos cavalos, socavam pelo galopar, o galopar dos seus cavaleiros. Então é como se os cavalos estivessem voltando contra o próprio exército. Se os irmãos se lembram, a gente viu lá nas pelejas de Josué isso acontecendo várias vezes. Deus derramando saraiva de pedra do céu, enquanto Israel avançava contra os inimigos, Deus do céu jogando pedras sobre o exército. Deus às vezes indo adiante dele como se fossem vespões, espantando. Muitas vezes eles corriam apavorados porque Deus já estava atuando contra eles. Então aqui é forte essa linguagem de que Israel está vencendo a guerra com facilidade, feito quem corta com uma faca afiada um tablete de manteiga. Por quê? Porque no final das contas é Deus quem está pelejando as pelejas de Israel. Então aqui a mensagem é muito clara. Quando Deus peleja a peleja do seu povo, não precisa e não pode, não é para ter medo, é para enfrentar mesmo os nossos inimigos. Quem luta contra pecados não pode ficar com medo se vai ganhar ou se vai perder, tem que avançar contra ele, confiando que Deus vai dar vitória contra os pecados. Porque quando Deus está na frente da peleja, Deus está dizendo: olha, vai. É só ir que já está ganho já. Não olhe para os 900 carros. Não olhe para o poderio dele. Olhe para mim, eu estou no meio de vocês. Eu vim para pelejar a batalha de vocês. E assim Israel venceu facilmente a guerra, porque é a presença de Deus que estava no meio deles, garantindo essa vitória. Não era o braço de Israel. Não era o braço de Israel. Mas Cícera mesmo escapou, não é? Versículo 24. Desculpa. Não. Versículo 15, desculpa. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Esse Cícera aqui não tem nada a ver com o Cícera que a gente tem em português não, né? O Cícera em português geralmente é mulher e é com C, né? Aqui no hebraico seria o equivalente ao S mesmo, Cícera. Então ele fugiu. Provavelmente, veja, é possível que algumas aldeias de Israel, a essa altura, já tinha cedido a algum tipo de acordo com Jabim. A gente vê isso, por exemplo, nesse homem chamado Eber. Porque lá no versículo 11, ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o cavalo de Zanaim, que está junto a Quedes. Quedes era o lugar onde Baraque morava. Então, a gente viu em pregações anteriores que esses queneus descendentes do sogro de Moisés se juntaram à tribo de Judá, e até pelejaram com a tribo de Judá. Mas ele não ficou com o restante, e ele veio morar nessa outra região aqui mais ao norte. Mas o versículo 11 introduz essa informação antecipadamente por causa do que vai acontecer mais adiante com Jael. Então é uma antecipação de uma informação, porque mais adiante vai falar sobre Jael, a mulher de Eber. Por que Cícera, quando ele escapa, no versículo 17, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razó, e a casa de Eber, o queneu. Então lá no versículo 11, quando mencionou esse homem, era antecipando essa informação, porque ia informar mais adiante que era para lá, exatamente para lá que Cícera ia fugir. E no meio do caminho, provavelmente, essa menção aqui a Meróis, no versículo 24, que diz que 4 não.
Desculpa, é no capítulo 5, 24, em que faz a menção de Meróis. 5, 24. Bendita seja. 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e de seus heróis. Assim como a casa de Éber, que o texto lá no versículo 11 do capítulo 4 diz que havia paz entre Jabim e Éber. Então, depois de muito tempo de dominação, acontece isso mesmo, você acaba cedendo e ficando amigo do invasor. Isso aconteceu com Éber. Mas essa cidade de Meróis, que não é possível localizá-la, mas provavelmente quando Cícera estava fugindo, eles tinham a oportunidade de detê-lo, mas não fizeram. Eles não saíram em favor do Senhor e dos seus guerreiros, mas protegeu Cícera, de modo que Cícera pôde escapar e subir de novo para a região alta de Canaã, onde estava a tenda de Jael, bem próximo à casa de Baraque. E também, se você vai olhar no mapa, é muito curioso isso, porque Quedes, a cidade de Baraque, ficava bem próximo de Hazor, a cidade onde Jabim estava reinando. Mas Cícera, ele não sobe para a casa do rei, para a cidade do rei. Por que ele não sobe para a cidade do rei? O exército, que era a força da opressão de Jabim, tinha sido destruído. Qual era o próximo alvo? Hazor, a cidade real. Então ele não foge para lá. Para onde que ele foge? Para onde ele estaria supostamente protegido. Alguém do próprio meio de Israel, mas que ao mesmo tempo era aliado do rei Jabim, que era a casa de Éber. Então é para lá que ele foge. Versículo 17 em diante mostra isso. Porém, quando ele chega à casa de Éber, a casa aqui não é uma construção aqui, mas devemos pensar no acampamento de Éber, com várias tendas, e Jael tinha sua própria tenda. Esse era um costume bem normal em Israel. Lembre-se que, por exemplo, Sara tinha a própria tenda com Abraão. Quando Sara morre, Isaac vai herdar a tenda de Sara, no final do capítulo 24 de Gênesis. Então, Jabel estava na sua própria tenda, mas quando ela viu que Cícera vinha, ela se antecipou à porta da tenda para chamar ele para dentro da tenda. Não menciona o esposo dela, talvez estivesse na guerra ou estivesse lá na tenda dele, mas o fato é que o texto deixa claro que existia uma aliança entre a casa de Éber e Jabim, mas a mulher dele não. A mulher dele realmente está agindo de um modo muito diferente. Atrai Cícera para dentro da sua tenda e lhe oferece toda a cortesia, não é? Nos versículos seguintes mostra: saindo Jael ao encontro de Cícera, versículo 18, disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela, ao invés da água, deu leite. Então toda a deferência, ela realmente está dispensando aqui a esse homem como um digno comandante do exército de Jabim. Porém, tudo ela está fazendo para manter o ambiente sob o seu controle, porque ela realmente tinha a intenção de matá-lo. Então, quando ele caiu no sono profundo, lembre-se que ele vinha de uma guerra, subiu a montanha, então estava morrendo de sede, provavelmente de fome e cansado, e ao deitar ele dormiu pesadamente, talvez um pouco confiante, porque onde é que ele estava? Estou na tenda, na casa de Éber, um homem que está aliado com o meu senhor, com o rei Jabim. Mas enquanto ele estava no profundo sono, Jael, que não era profetisa, não era conselheira de Israel, não era juiz e muito menos guerreira, ela arranca de uma estaca da tenda e encrava na testa de Cícera. O golpe é tão forte que a marretada empurra
a estaca a ponto de varar toda a cabeça e encravar na terra. Então, por aí você vê a violência da pancada. Que alguns dizem, como essa mulher conseguiu fazer isso? Interessante, não sei se isso explica, mas existia um costume antigo em que a responsável por armar as tendas eram as mulheres, não eram os homens. As responsáveis pela armação das tendas eram mulheres. Então era a mulher habilidosa quanto ao uso da estaca e do martelo, né? Para poder encravar. Então ela tinha habilidade e ela usou essa habilidade, provavelmente, para realmente dar esse golpe sem chance para Cícera. E quando, versículo 22, quando Baraque está perseguindo a Cícera, né, subindo para essa região mais alta, agora saindo do vale, depois de ter destruído os carros e o exército de Cícera e dos reinos coligados, ele sobe agora porque Jabim tem o seu reino lá em cima, no meio de Israel. Então ele agora sobe atrás de Cícera, e como a gente vai ver no final, nos últimos versículos, também para investir contra Hazor. Mas quando Baraque está na região, Jael chama ele para mostrar o homem que ele estava procurando já morto, hein? Então vejam que a derrota de Cícera com seu poderoso exército de carros ainda não era o fim da dominação, da opressão. Ainda tinha Jabim, ainda tinha Hazor, a cidade de Hazor que oprimia. Só que agora, é claro, não tinha mais um exército poderoso que lhe dava realmente a força para manter essa opressão. E os versículos finais, 23 e 24, mostram: assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevaleceu contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Então, parece que a derrota de Jabim não veio de uma só vez, né? Israel precisou de algum tempo para, enfim, se livrar de Jabim. E depois disso a terra reinou 40 anos. Isso não está escrito aqui no final do capítulo 4, mas está escrito no final do capítulo 5. Você pode ver lá. E a terra ficou em paz 40 anos depois da morte de Jabim. Então, em conclusão, irmãos, Deus realmente usou aqui muitos meios para libertar Israel da opressão de Jabim. Mas a glória continua com Deus. A glória não é de Débora, não é de Baraque e não é de Jael. A glória é do Senhor. Lembre-se que Baraque havia aberto mão da honra pela morte de Cícera em favor de Débora. Lá no versículo 9, vamos ler de novo. No versículo 8 e 9, quando Baraque diz: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. E Débora saiu e se foi com Baraque para Quedes. Então ele aceita, abriu mão da honra em favor de Débora. E veja que Débora aqui está confiante que ela vai ficar com a honra de matar Cícera. Mas no final das contas, nem é Baraque, nem é Débora. A honra de ter matado a Cícera é de Jael. Nenhum, nem a outra. E o escritor aos Hebreus, quando registra isso no capítulo 11, naquela lista, né, dos grandes heróis bíblicos, o escritor aos Hebreus menciona Baraque. Mas ao registrar Baraque, não negando tudo que aconteceu e como tudo aconteceu e como Deus usou essas mulheres. Mas ele está enfatizando lá a batalha, a peleja, como Deus entregou nas mãos de Baraque. A gente também pode ver isso aqui no texto, que Deus derrotou Cícera diante de Baraque. Então a honra da batalha continua com Baraque. Mas no final das contas, nenhuma dessas pessoas tem a honra pela vitória. Porque elas não venceram por causa de suas próprias forças. Nem Débora, embora ela foi um grande incentivo para Israel nessa batalha,
nem Baraque, que só foi por causa da presença de Débora no meio do povo, porque ele mesmo mostrou muita fraqueza. Não foi o povo, o exército, porque o próprio exército, ninguém via nem o exército na rua. Então não foi por causa da força deles, foi por causa da presença do Senhor no meio do povo. A glória da salvação pertence somente ao Senhor. Ele não divide com ninguém. Ele não dá para ninguém. Agora, a alegria da salvação é nossa. A celebração pela salvação é nossa. O louvor a Deus pela salvação nós damos. Quando nós experimentamos uma vitória, nós louvamos a Deus. E é isso que Débora está fazendo aqui no capítulo 5. Né? No capítulo 5, você vê realmente Débora, embora o capítulo 5 fala sobre Débora e Baraque, mas você pode ver que a primeira pessoa que marca a poesia é realmente Débora falando. E Baraque provavelmente estava junto com ela ali. Então ela se referia a Baraque. Mas então, o louvor pelas vitórias pertence ao povo de Deus. Nós cantamos. Nós vamos cantar o Salmo 68, que é um salmo de batalha. Um salmo onde o povo de Deus celebra a vitória de Deus na frente do seu povo. Nesse salmo nós reconhecemos que não somos nós não que vencemos. É Deus. Mas nós reconhecemos que nós temos um papel nessa batalha. Nós não ficamos de fora. Todos os dias nós travamos batalha contra os nossos pecados. Todos os dias. Umas mais brandas, às vezes algumas bem duras. Mas todos os dias pelejamos contra os nossos pecados. E pela graça de Deus estamos de pé, estamos aqui. Deus tem nos ajudado. E Deus é o grande responsável por trás das nossas vitórias contra o pecado. Nessas batalhas nós somos coadjuvantes. O ator principal é Deus. É Ele que recebe a honra de ator principal. Nós devemos reconhecer que nós dependemos completamente do Senhor. E por isso nunca devemos de dar a devida glória a Deus em cada batalha contra o pecado que nós vencemos. Não devemos ser soberbos e achar que agora dessa vez eu fui forte, dessa vez eu fui resistente. Não seja soberbo. Reconheça que em cada batalha que você tem vencido, é Deus que está conduzindo você a mais uma vitória sobre o pecado. Ainda uma palavra final sobre Débora e Jael. De jeito nenhum podemos negar o papel especialíssimo que essas mulheres têm aqui. Importantíssimo para a vitória de Israel na libertação da opressão debaixo do jugo de Jabim. Também não devemos negar que o papel que essas mulheres estão exercendo aqui junto com Baraque também funcionam como tipos que apontam para o Salvador Jesus Cristo. Não é só Baraque que está apontando para Cristo. Débora, porque Baraque não estava julgando, Baraque não estava aconselhando, Baraque não estava sendo a voz de Deus no meio do povo. Débora estava. Baraque pelejou na batalha, mas o grande inimigo, o arqui-inimigo Sísera, quem venceu foi Jael. Então, também não devemos negar que essas mulheres exercem um papel importantíssimo aqui para apontar para o Salvador Jesus Cristo, que será a boca de Deus para revelar toda a vontade de Deus a nós. E para isso ele veio ao mundo. Mas ele também é aquele que vence o nosso arqui-inimigo, o diabo. E ele fez isso ao morrer na cruz do Calvário. Essas mulheres estão apontando também para o Salvador e não apenas Baraque ao liderar o povo nessa batalha. Então, não precisa diminuir em nada o papel que essas mulheres tiveram nessa passagem. Mas também não podemos negar
que a narrativa de Juízes está registrando o que aconteceu e não registrando as normas de como nós devemos proceder numa guerra e na liderança do povo. O texto não se presta a isso. Definitivamente, esse texto não está tratando sobre isso. Pelo contrário, o texto claramente mostra que naquele momento da história de Israel, o caos estava estabelecido na nação, as instituições de Israel não estavam funcionando como deveriam funcionar, o sacerdócio não estava funcionando, o ancianato não estava funcionando, o profetismo sacerdotal não estava funcionando. Então Deus, para humilhar Israel, usou Débora. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não é a norma como o povo de Deus era governado e deveria ser governado. Ao tratar do papel da mulher na igreja, devemos olhar para o ensino geral da Escritura sobre a liderança eclesiástica na igreja. E devemos olhar para os exemplos ordinários que a Bíblia nos fornece, e não um exemplo extraordinário. Isso realmente é jogar fora a razoabilidade na hora de interpretar os textos bíblicos. Dito isso, eu não vou me alongar mais nisso, porque, como eu já disse, o assunto do texto não é a liderança eclesiástica. O assunto do texto é como Deus soberanamente usou vários meios, segundo a sua vontade soberana, meios até inesperados, para liderar o seu povo na batalha, na guerra de libertação contra a opressão de Jabim, e assim receber a glória devida pela salvação do seu povo. Isso é a mensagem. Não é o papel do homem ou da mulher na liderança. Uma última palavra. Deus usa meios para realizar a obra da salvação. Foi assim desde o princípio do mundo. Como foi que Deus criou o mundo? Deus usou Jesus, Deus usou a sua palavra, Deus usou o Espírito Santo. Da criação à obra da salvação, Deus usa meios. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação, mas Deus também elegeu o meio como nós seríamos salvos, por meio de Jesus Cristo, que também foi eleito Salvador, não foi outro. Já mencionamos isso hoje de manhã. E também o modo como Jesus realizaria a nossa redenção por meio da sua morte na cruz. E vimos também de manhã que Deus usou até mesmo o pecado dos judeus que rejeitaram Jesus e entregaram Jesus para morrer na mão dos romanos. Deus usou também os pecados dos homens. Deus usa meios, e às vezes meios assustadores, extraordinários. Em sua soberania devemos reconhecer e aceitar que Deus usa meios e dirige esses meios para levar ao cumprimento os seus propósitos santos. Faz isso de um modo santo e continua santo ao final desse acontecimento. Dizer que Deus usa meios diz alguma coisa sobre nós. Porque Deus não trata as pessoas como se fossem coisas. Deus não despreza as nossas responsabilidades, também falamos isso hoje de manhã. Deus não despreza a responsabilidade e não viola as nossas vontades, quando nós estamos cumprindo o chamado que Deus nos chamou a realizar na batalha diária contra os nossos pecados. Olhe para o que aconteceu aqui. Deus poderia ter feito com que Jabim morresse lá na cama dele. Morreu o rei, acabou. Não tem mais o rei Jabim. Deus podia ter feito com que Cícera lá virasse pó, sem precisar de nenhuma batalha. Podia. Deus podia fazer isso. Mas ele não fez. Como foi que ele venceu Cícera? Como foi que ele venceu Jabim? Por meio do seu povo. Cada homem em Israel foi chamado à responsabilidade de confiar em Deus e de batalhar por Deus e pelo seu povo.
Então Deus, quando ordenou Baraque para destruir Israel, Deus prometeu que daria a vitória a Israel, mas ele faria isso somente por Baraque. Enquanto Baraque se acovardou, Israel estava sofrendo, continuou sofrendo, por causa da covardia dele. Quanto mais tempo ele demorasse, mais Israel ia sofrer. Portanto, Deus, quando nos chama à responsabilidade de batalhar pela fé e de batalhar contra os nossos pecados, nós devemos agir. Sejam quais forem as nossas tribulações, as nossas tentações, as nossas lutas, as nossas batalhas, Deus não simplesmente anula essas coisas. Ele vence essas coisas, mas Ele vence conosco e por meio de nós. Nós somos chamados a batalhar a batalha da fé, a peleja contra os nossos pecados. A batalha é do Senhor, mas nós continuamos responsáveis pelas batalhas diárias contra os nossos pecados. Somos chamados a lutar, irmãos e irmãs. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nas lutas diárias de vocês contra o pecado, não fique esperando que alguma coisa vai acontecer. Está difícil, não sei como fazer, eu vou orar, mas Deus vai fazer alguma coisa. Hajam, obedeçam o mandamento do Senhor, lute contra os seus pecados. Eu sei que a força para vencer não está em vocês mesmos não, mas justamente por isso busque o Senhor, busque a graça do Senhor na luta contra os seus pecados, confie na promessa que Ele fez de que vai lhe dar vitória sobre os seus pecados. E quando a vitória chegar, lembre-se de Débora, louve a Deus em cada triunfo sobre o pecado. Lembre-se que foi Deus quem conduziu você à vitória. Abra a sua boca e louve ao Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus, parece que é tão bonito dizer que Deus é o Senhor dos exércitos, mas às vezes se mostra tão difícil confiar que nós poderemos vencer as nossas batalhas diárias, porque não confiamos que esse Senhor dos exércitos que cantamos, que ouvimos, que às vezes mencionamos com alegria, não cremos de verdade que Ele poderá e vencerá as nossas batalhas, juntamente conosco e por nós. Por favor, Senhor, renova em nós essa confiança. Por favor, Senhor, nos ajuda para que, dia após dia, pela obra do Espírito Santo em nosso coração, pela pregação do Evangelho, pela leitura solene da Tua Palavra, pela meditação dela em nossas casas, nós possamos experimentar crescimento na confiança do Salvador Jesus Cristo. Por isso nós também te pedimos, não retira a pregação do nosso meio. Porque é quando nós ouvimos a pregação que o Senhor faz o que o pregador não pode fazer. O Senhor leva essa palavra até o nosso coração e usa essa palavra para nos estimular a confiança, como também Débora fez com Baraque e como os líderes de Israel fez com o restante do povo. Por favor, Senhor, nos ajuda nisso. Aumenta a nossa confiança no Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.